Olá pessoal, eu sou a professora Vânia Araújo e vocês sabem, nós estamos exatamente falando sobre o que é cobrado nas provas de interpretação de texto na maioria das bancas que aplicam prova para concurso neste país. Então nós vamos ver a cada aula um conteúdozinho que é cobrado nessas bancas. O que é preciso que a gente saiba de fato? É que muitas vezes as bancas mudam a nomenclatura, mas o conteúdo de língua portuguesa não tem como a banca variar tanto assim, até porque o conteúdo é uma coisa só. Então, nós precisamos ficar atentos também à forma como a banca vai colocar isso no edital. Eu vou te dar um exemplo. A questão das reescrituras. Existem bancas que colocam paráfrase, perífrase, resumo e síntese. Existem outras bancas que preferem colocar apenas reescritas de trechos e parágrafos. Existem outras que colocam elaboração e transformação de estruturas. Isso é uma mera mudança de nomenclatura que não afeta em nada o conteúdo que você deve estudar. Então você pode ficar tranquilo, porque esse conteúdo que está sendo apresentado a você aqui, ele é cobrado por quase todas as bancas. Vou te dar um exemplo. Hoje eu vou te falar sobre as funções da linguagem, sobre os níveis de linguagem. Primeiro, funções da linguagem. As funções elas são cobradas em determinadas bancas e não são cobradas em outras. Mas isso significa que você não vai estudar, não vai ouvir o que eu tenho para te falar sobre elas? Não, porque isso aqui já é uma informação que te ajuda a montar esse estofo de informação que você tem para responder outras questões. Os níveis de linguagem, as bancas cobram isso nas questões objetivas da prova? De modo algum, mas entender esses níveis, conhecê-los, é crucial para que você consiga ler e entender os textos que se apresentem diante dos seus olhos na hora da prova. Então nós temos que pensar aqui em dois pontos importantíssimos. Primeiro, as bancas mudam nomenclaturas, mas o conteúdo cobrado é o mesmo. Segundo, nem sempre o que a professora te explica aqui é cobrado nas questões objetivas da prova. Ele te é cobrado de maneira subliminar, Ou seja, ele é um pré-requisito para que você consiga ler e entender com clareza os textos. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as funções da linguagem, As funções, as finalidades com que a gente utiliza a linguagem, e vou falar também dos níveis de linguagem encontrados nos textos que as bancas te dão para ler. Vamos começar a nossa aula então. Vamos primeiro falar então das funções da linguagem. Olha só, a professora colocou aqui para você. Para que a comunicação entre interlocutores ocorra, é necessário que os 6 elementos abaixo elencados estejam presentes. Primeira coisa, quando a professora te fala de interlocutores, nós podemos ter o texto escrito, quem redige, quem lê. E podemos ter nos textos falados, nos textos orais, nas conversas, quem fala e quem ouve. Muito bem, olha só os elementos essenciais. O primeiro deles é o emissor. Quem é o emissor? É o remetente da mensagem, que elabora a ideia e a transforma em código para ser enviada ao receptor. Então, veja bem, ele é o remetente da mensagem. Remetente da mensagem. Perfeito. No caso do texto falado, aquele que fala. No caso do texto escrito, aquele que escreve. Agora vamos ver o receptor. Quem é o receptor? O destinatário da mensagem. Aquele que ouve ou aquele que lê. Muito bem. O que a professora colocou aqui para você? O destinatário é aquele que, ao receber a mensagem, realiza o processo de decodificação. O que significa esse processo de decodificação? De decifração do texto, de compreensão do texto. Depois, o que nós temos? A mensagem. E o que é a mensagem? A mensagem é exatamente o conteúdo da comunicação, o conteúdo do texto, o objetivo maior dele, o qual somente se concretiza de forma plena
se houver a perfeita articulação de todos os outros elementos. E o referente da mensagem, veja bem, referente ao assunto sobre o qual se fala. Então, a mensagem é o texto de modo geral. O referente é o assunto do texto. Olha a diferença. Aquilo sobre o que se fala. Professora, você pode repetir? Posso. A mensagem é o texto de modo geral, o referente é aquilo de que se fala no texto. E o código? Código é o sistema de signos, ou seja, de sinais convencionados em cuja base o texto é construído. A comunicação somente se efetiva quando o emissor e receptor possuem completo domínio do código. Pois muito bem, o código é o meio pelo qual a gente transmite a informação. Esse código pode ser escrito, pode ser falado, pode acontecer por meio de sons e pode ainda acontecer por meio de cores, como é o caso do semáforo. No caso dos sons, você tem a sirene das ambulâncias. Muito bem, agora o que nós temos? O canal. O que é, na verdade, o canal? O canal é o meio que possibilita esse contato entre o emissor e o receptor ou que leva a mensagem até ele. Então, você pode ter como canal uma carta, o próprio semáforo, você pode ter como canal hoje as redes virtuais. Então, nós temos estes 6 elementos. E olha só que bacana, minha gente. É com base nestes 6 elementos que nós encontramos, então, as funções da linguagem. A professora cometeu um lapso aqui porque ela não colocou uma letra maiúscula. O modo como a linguagem se organiza está diretamente ligado à função que se deseja dar a ela. Assim, para os 6 elementos da comunicação, há 6 funções específicas. Você viu ali atrás que nós tínhamos 6 elementos de comunicação. Aqui há 6 funções que estão intimamente atreladas a ele. Vamos ver a primeira, que é a função emotiva ou expressiva. A função emotiva, ligada à emoção, também é chamada de expressiva. Por que mesmo? Porque ela está centrada na expressão dos sentimentos, das opiniões, das emoções do emissor. Ela se caracteriza pela acentuada subjetividade da mensagem, em que o locutor ou o narrador, no caso de textos escritos ou falados, apresenta opiniões com as quais outras pessoas podem ou não concordar, além do uso exacerbado de sinais de pontuação, como pontos de exclamação, de interrogação e reticências, que ajudam a reforçar a entonação emotiva. Eu vou pedir a câmera aqui para mim só para eu falar um pouquinho sobre isso com você. Olha só que interessante. A função emotiva, ela aparece com muita frequência nos textos literários, porque é um texto carregado de lirismo, carregado de emoção. Função emotiva, em hipótese nenhuma, deve ser usada numa redação para concurso, por exemplo. Por que não? Porque se tem uma coisa que o examinador, quando avalia uma redação de concurso, não quer ver nela, é a emoção de quem produz aquele texto. Na verdade, o texto ele precisa ser sério. Então, onde é que essa função emotiva vai aparecer? Nos textos literários, que ali a gente pode abusar sim da emoção. Nas minhas aulas de redação eu digo para os meus alunos, seja parcimonioso no uso dos sinais de pontuação nas redações, porque os sinais de pontuação o que fazem? Despejam a nossa emoção no texto. Isso não se faz. Voltemos aqui para o nosso material. Olha a observação que a professora colocou aqui para você, ó. As narrativas de teor dramático ou romântico e textos líricos têm predomínio dessa função, já que expressam, olha que coisa linda, minha gente, já que expressam o estado de alma do emissor. Outra coisa que caracteriza essa função também é o uso da primeira pessoa, E quando a gente despeja a nossa emoção no texto, a gente normalmente também utiliza a primeira pessoa. Eu vou te dar um exemplo, que é um fragmentozinho de um poema da Cecília Meirelles. Canto porque o instante existe, não sou alegre nem sou triste, sou poeta,
Olha que texto carregado de lirismo. Assim também você tem como exemplo uma canção do grupo Legião Urbana, Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Observe que é um texto carregado de emoção. Daí ter o predomínio da função emotiva. Muito bem. Vamos agora falar de uma outra função também muito importante, chamada de conativa ou apelativa. Professora, de onde vem este nome conativa? Vem daqui, ó, de o sujeito ser coativo, ou seja, vai tentar interferir no comportamento do outro. Olha só, ocorre quando o receptor é posto em destaque e é estimulado pela mensagem. O objetivo neste caso é influenciar, é convencer o receptor de algo por meio de uma ordem, de uma sugestão, de um convite ou até de um apelo. E é daí que você tem o nome função apelativa, né? Quando damos conselhos, fazemos apelos, quando damos sugestões. A função conativa, ela existe em todos aqueles textos que visam a interferir no comportamento do leitor, do receptor da mensagem. Então, você pode encontrá-la com muita frequência nos textos publicitários, olha só, nos discursos políticos, até nos discursos de autoridade que você encontra dentro do serviço público, por exemplo. Aí olha o que a professora colocou aqui para você. Suas características principais são o uso de vocativo, né, que é o termo usado para chamar, para invocar, e de verbos no imperativo, porque o imperativo é usado para quê? Dar ordens. Compre, faça. Você vê muito isso nas propagandas, né? Compre batom, utilize o amaciante tal. E também você vai encontrar verbos conjugados na segunda ou na terceira pessoa. Tipo, você não pode perder, ele vai melhorar seu desempenho. Tudo isso tenta fazer o quê? Interferir no comportamento do interlocutor. Daí ser função conativa ou apelativa. Muito bem, falemos agora da função mais importante de todas, minha gente, que é a função referencial ou informativa. Olha só que bacana isso. Por que ela é chamada de referencial? Porque ela está centrada no referente. E quem é o referente? O objeto de que se fala, o objeto da mensagem. Então a professora colocou aqui de modo categórico para você. Ela ocorre quando o referente é posto em destaque e a intenção principal do emissor é informar. Pronto, desvendamos por que ela é chamada de referencial ou de informativa. Muito bem. Os textos cuja função é referencial destinam-se a transmitir informações precisas sobre o referente e, por isso, trazem uma linguagem clara e direta, procurando traduzir a realidade de forma objetiva. Os textos científicos e os textos didáticos são o melhor exemplo disso, além de alguns textos jornalísticos, como, por exemplo, o que está transcrito aí abaixo, no qual o emissor transmite sua mensagem ao receptor, buscando dar informação séria sobre a relação lixo e consumo. Observe que esse fragmento o professor extraiu do jornal O Globo de 2013. O que nós temos aí? Ó? Meio ambiente e ecologia são assuntos normalmente incômodos, pois colocam em evidência a difícil relação entre a sociedade de consumo e a natureza. Com o culto ao novo, ao tecnológico, produtos que poderiam durar anos passam a ser descartados em tempos curtíssimos e de modo irregular, acelerando a geração de lixo. O que você percebe claramente aqui neste fragmento que faz com que você saiba que ele tem predomínio da função referencial ou informativa? Primeira coisa, o texto está centrado no objeto da mensagem, no referente da mensagem, ele dá informações sobre ele. Segunda coisa, objetivo maior é informar. E o que caracteriza esse texto informativo? As frases vêm na ordem direta, que é para evitar mensagem truncada. As palavras sempre no sentido literal,
E observe que aqui o que se utiliza é a norma culta da língua. Então, esse texto, essa função referencial ou informativa, ela sempre aparecerá nos textos que visem a dar informações sérias ao leitor. Então, vamos de novo? Visem a dar informações sérias ao leitor. Muito bem, podemos ir à próxima. A próxima é a função poética, que é chamada também de artística. Neste caso, ela ocorre quando o emissor enfatiza a construção, a elaboração da mensagem, por meio da escolha de palavras que realcem a sonoridade, além de elaborar novas possibilidades de combinações dos signos linguísticos. Muitas vezes o texto não é objetivo, traz uma fala cheia de rodeios e transmite pouca informação. A função poética ocorre tanto em prosa quanto em verso e por isso está presente em textos literários, publicitários e até em letras de música. O exemplo que a professora trouxe para você é o do poema de Cassiano Ricardo, Serenata Sintética. Observe que a própria construção do texto é torta. Rua torta, lua morta, tua porta. O que você vai perceber? Eu vou pedir a câmera aqui para mim para a gente conversar seriamente sobre isso. O que você vai perceber aí nessa função chamada de poética ou artística? Primeiro, ela é poética porque ela visa ao lirismo, ao floreio da mensagem na tentativa de chamar a atenção do leitor para ela. Por que essa função é também chamada de artística? Porque é quando a gente utiliza determinados mecanismos que tornam o texto mais aprazível, mais fácil de ler, mais bonito, não é? Os textos publicitários, por exemplo, gostam de fazer uso de trocadilhos, não é? Tem uma propaganda de um sabão em pó aí que ficou clássica. O sabão em pó era Ace, a marca do sabão era Ace. E aí eles faziam o trocadilho, se todo branco fosse assim. Observe, marca Ace, ACE, e aí ele faz o trocadilho com a interjeição se todo branco fosse assim. Então, o trocadilho, as rimas, né? Uma propaganda aí de um remédio para dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu, tome Melhoral para ficar legal. Então, a rima, ela facilita a memorização. E isso caracteriza a função poética. Por quê? Porque são exatamente os enfeites que nós fazemos nas mensagens com o objetivo de torná-las mais atrativas, consequentemente fazer com que o nosso interlocutor memorize mais facilmente. Ficou claro isso para você? Vamos voltar para cá então. Muito bem, vamos lá agora para a função metalinguística. Primeira coisa que a gente precisa pensar, que linguístico é relativo à língua e à linguagem. Meta é aquilo que transcende, que extrapola. Então, o que é a função metalinguística? Olha só que bacana. Ela tem como objetivo realçar o código. Realçar o código. Ou seja, ela extrapola a própria mensagem, né? Extrapola a própria mensagem. Então, olha só, ela tem como objetivo realçar o código quando este é utilizado como assunto ou explica a si mesmo. Professora, a senhora pode ser mais clara? Posso sim. Onde é que você vai então encontrar a função metalinguística? Quando você tiver código explicando código. Letra de professora não é tão bonita, mas é legível. Código explicando código. Como assim? Se você lê um poema no qual o autor te ensina a fazer poesias, o que você tem? Código explicando código. Quando você consulta um dicionário em língua portuguesa para saber o significado de uma palavra da língua portuguesa, você tem código explicando código. Aquele filme famosíssimo que ganhou o Oscar, Cinema Paradiso. O que o filme Cinema Paradiso fazia? Mostrava exatamente como se deu a origem do cinema na Itália. Ora, código explicando código, função metalinguística, transcende a própria língua, a própria linguagem. Então, vamos lá? Olha o exemplo que a professora colocou.
Quando um poema tece reflexões sobre a criação poética, um filme tematiza o próprio cinema ou um programa de televisão debate o papel social da televisão, você tem a função metalinguística. O poema de João Cabral de Melo Neto é um exemplo que revela as concepções do autor sobre o ato de escrever. Olha só que legal isso, turma. É o João Cabral de Melo Neto escrevendo sobre o ato de escrever utilizando a metáfora de catar feijão. Olha só. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Olha que interessante, uma metáfora muito interessante. O que você tem aí? Código explicando código. Portanto, tem o predomínio da função metalinguística. Dicionários, livros didáticos, todos eles têm predomínio dessa função. Muito bem, minha gente, vamos lá. Função fática ou de contato. Primeira coisa que nós precisamos saber, por que ela é fática? Porque ela está ligada aos fatos normalmente banais do cotidiano. Por que ela é chamada de função de contato? Porque é aquela em que você precisa ter locutor e interlocutor próximos um do outro para que essa função se concretize. O que a professora colocou ali para você? Ela ocorre quando o canal é posto em destaque, o canal, o meio de comunicação. Então vamos lá, a intenção é iniciar, estabelecer um contato e por isso materializa-se nos cumprimentos diários, nas conversas de elevador com uma abordagem mais informal, objetiva e rápida e até mesmo nas primeiras palavras de uma aula. Né? Em textos escritos tem muita importância os recursos gráficos, né? Porque são eles que mostram esse contato, que estabelecem esse contato. Aí o exemplo que eu coloquei para você é da música do Paulinho da Viola, Sinal Fechado, porque ela simula exatamente um diálogo. Olha só, olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro e você? Eu vou pedir a câmera aqui só para eu te dar exemplos bem práticos da função fática, quando é que ela realmente se efetiva nas nossas vidas. Às vezes você entra no elevador e está com o vizinho, não tem muito o que dizer, às vezes de manhã, e você diz assim para ele: nossa, como esse ano está passando rápido, né? Ora, isso é função fática, é você estabelecer esse contato, é como se você dissesse: olha, eu estou aqui, junto de você, estou pronto para te ouvir, é algo assim. Uma função muito interessante, um exemplo muito interessante da função fática acontece nas conversas por telefone. Quando você conversa com um amigo por telefone e o seu amigo está falando, como é que ele tem certeza de que você está do outro lado ouvindo se ele não consegue te ver? Porque você vai murmurando, você diz Então esse murmúriozinho que você faz é exatamente a função fática se materializando entre vocês dois. Ele está do outro lado me ouvindo. Tá vendo? Então, por isso ela é chamada de fática, porque ela se refere aos fatos banais do cotidiano, é estabelecer esse primeiro encontro, esse primeiro contato entre locutor e interlocutor. Daí ser também chamada de função de contato. Vamos para cá então. A professora colocou uma informação importante para você, olha só. É muito comum encontrar em um texto mais de uma função da linguagem. Portanto, cabe ao leitor identificar aquela que predomina e, por conseguinte, a intenção de seu autor. Né? Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma placa de trânsito. Uma placa de trânsito. A professora vai fazer um desenho tosco aqui de um quebra-molas, mas você vai usar a sua boa vontade e vai entender isso aqui como um quebra-molas. Vamos imaginar que isso cai numa prova para você e a banca diga: nesta placa estão presentes as funções referencial e função conativa. Referencial é conativa. Você vai dizer certo ou errado? É certo. Essa é uma função referencial porque ela visa dar uma informação séria ao leitor. O desenho deste quebra-mola traz um texto enorme. Aqui, neste desenho tosco, você lê: senhor usuário da rodovia, o senhor usuário da via, acione o pedal do freio do seu automóvel, pois logo adiante há uma lombada. Informação séria, portanto, referencial. Se a banca perguntasse a você se é possível encontrar aí a função poética,
Sim, porque esse texto foi transmitido por meio de um desenho, artifício usado para chamar ainda mais atenção para a mensagem. Se a banca te pergunta se aí está presente a função conativa, obviamente que sim, porque qual é o objetivo de uma placa de trânsito? Tentar interferir no comportamento do usuário da via. Agora, qual delas é a que predomina? Se a função maior é dar uma instrução, é chamar a atenção, é fazer uma advertência, um apelo, aí nela predomina a função conativa. Muito bem, minha gente, agora nós vamos falar dos níveis de linguagem presentes nos textos das provas que vocês farão aí pela vida. Aí está. A linguagem é um conjunto de sinais que nos permite realizar atos de comunicação e, dependendo dos sinais escolhidos, teremos uma comunicação verbal, visual, auditiva. Damos o nome de fala à utilização que cada membro da comunidade faz da língua, tanto na forma oral quanto na escrita. Os níveis de linguagem dizem respeito ao uso da fala e da escrita em determinadas situações comunicativas. O locutor ou emissor e o interlocutor ou receptor da mensagem devem estar em concordância para que haja um entendimento entre os dois. Isso mostra que cada ocasião exige uma linguagem diferente. A norma que rege a língua escrita é a gramática. Entretanto, a fala não obedece a convenções, ela é mais desprendida de regras, é espontânea e expressiva e por isso é suscetível de transformações todos os dias. Assim, a mudança na escrita começa sempre a partir da língua falada, né? A mudança sempre acontece por meio da língua falada e não da linguagem escrita, porque esta é mais conservadora. Cabe realçar, contudo, que nem toda alteração na fala é reconhecida na escrita, mas somente aquela que tenha significação relevante para a sociedade. O que isso significa? Que nós mudamos a língua pela fala, mas nem tudo o que falamos será absorvido pela gramática. Isso aí é óbvio para nós. O que determina o nível de linguagem empregado é o meio social no qual o indivíduo se encontre. Ou seja, para cada ambiente sociocultural, haverá uma medida de vocabulário, um modo de falar, uma entonação empregada, uma maneira de se fazer as combinações das palavras e assim por diante. A professora trouxe aqui para você, as variações extralinguísticas que influenciam o nosso modo de falar, de comunicar. E essas variações, elas estão associadas principalmente a 3 fatores. Observe, as variações se dão por meio desses 3 fatores. Primeiro, fator geográfico, né, que é determinado pelas variações regionais. O Brasil é um país continental, então as regiões, como elas estão muito distantes umas das outras, elas determinam modos de falar diferentes. Então, o primeiro fator é este, geográfico. Segundo, sociológico. O sociológico ele se caracteriza pelas variações, pode ser de idade, de sexo, de profissão, de nível de estudo, de classe social e até de localização dentro da mesma região, né, no caso da geográfica, e também de raça, as quais podem determinar traços bem originais dentro da linguagem individual. O exemplo que eu tenho claro para você é a gíria, que é normalmente utilizada por jovens, e a linguagem mais culta é normalmente utilizada por pessoas que já, por adultos, né, que já se preocupam muito mais com regras, assim como você tem os jargões usados em determinados meios profissionais. Pois muito bem, o que mais que nós temos aí? O contexto. Como é que o contexto determina essas variações? Ora, o contexto consiste em tudo que pode determinar influências na linguagem do locutor, que normalmente acontece por influências alheias a ele, como por exemplo, depende do assunto, depende do tipo de ouvinte a que ele se destina, até do lugar em que o diálogo ocorre e também das relações que unem os interlocutores. Se eu estou muito próxima do meu interlocutor, eu posso usar uma linguagem mais simples, mais tranquila. Dependendo do lugar em que eu esteja, eu tenho que usar uma linguagem mais formal. Então, o contexto ele também é determinante neste caso.
E olha que interessante, a maioria das bancas de concurso já cobram isso aí como adequação do discurso ao tipo de texto. Aí olha só o que eu trouxe para você. Em decorrência do caráter bastante individual da língua, podemos destacar alguns níveis de fala ou registros. Primeiro nível e mais importante deles é o nível formal, chamado também de nível culto. Quando é que ele é usado? Nas situações de formalidade, nas quais predomina a linguagem culta, que obedece à norma gramatical e é determinada por um comportamento linguístico mais refletido, né, mais pensado, que pode às vezes empregar um vocabulário mais técnico. Não é necessário que utilize linguagem técnica. A linguagem técnica. Este nível é predominante nos discursos acadêmico, didático, científico e pode ser encontrado em determinados textos do discurso jornalístico. Então, só para fecharmos, formal culto é aquele que obedece às normas gramaticais e que é utilizado em situações muito formais do nosso cotidiano. Observe que a professora te deu aí um fragmento de texto em linguagem culta de Arnold Toynbee, que é um estudo da história. Ele diz: o mais forte e apreciável motivo para um estudo dos assuntos humanos é a curiosidade. Este é um dos traços distintivos da natureza humana. Ao que parece, nenhum ser humano é dele totalmente destituído, apesar de seu grau de intensidade variar enormemente de indivíduo para indivíduo. No campo dos assuntos humanos, a curiosidade nos leva a buscar uma óptica panorâmica através da qual se possa chegar a uma visão da realidade tão inteligível quanto possível para a mente humana. Olha que texto lindo e bem escrito. Vamos falar da linguagem coloquial. Olha só, esse nível coloquial da linguagem é utilizado em situações de menor formalidade, nas quais predomina a linguagem popular, uma linguagem mais afetiva e até mesmo o uso de gírias. Ele se caracteriza pela espontaneidade ao falar, já que não existe uma preocupação com as normas estabelecidas. Embora seja mais informal, não é necessariamente inculto, pois a desobediência a certas normas gramaticais se deve à liberdade de expressão e à sensibilidade estilística do falante. Por isso, pode ser facilmente encontrado na correspondência pessoal, né, nas mensagens de Facebook, nos MSNs da vida, nas mensagens de e-mail, na literatura, nas histórias em quadrinhos e até nos jornais e revistas, principalmente os de grande circulação. A professora colocou uma informação importante para você, olha só. Este tipo de linguagem tem sido cobrado com relativa frequência nas provas e é considerado adequado, mas não correto, a determinados discursos, como o jornalístico e o literário, por exemplo. Os examinadores o têm denominado de português contemporâneo, efetivamente falado no Brasil. Tome muito cuidado com isso aqui, ó, adequado, mas não correto. É isso que eu vou te explicar mais adiante sobre a diferença entre adequação e correção. Vamos falar então do nível técnico da linguagem. Encontra-se no texto, escrito ou oral, que tenha conteúdo especializado, caracterizado pelo uso de palavras que estimulem a compreensão imediata da mensagem, com informações precisas e que sejam de imediata compreensão pelo interlocutor. Agora, olha o que eu coloquei para você. Não confunda a linguagem técnica com jargão. O jargão é um modo muito particular de se comunicar por meio de abreviaturas, chavões técnicos e construções complicadas, que pode inclusive dificultar a compreensão de conceitos que deveriam ser simples, mas o que fazem é deixar o leitor mais confuso ainda. Ele é normalmente utilizado por alguns segmentos policiais, vendedores, advogados, economistas, professores, no exercício de suas atividades. Observe que esse uso singular das palavras pode ser intencional por vários motivos. Um deles é o de aparentar superioridade, o que faz com que os jargões sejam considerados nocivos na comunicação do dia a dia.
Então veja a diferença, a linguagem técnica muito valorizada, o jargão é desvalorizado, deve ser evitado. Muito bem, para finalizarmos aí está. Nível literário ou artístico, já falamos um pouco sobre isso lá nas funções. Tem uma função puramente estética, expressiva, como a que é feita pelos artistas da palavra, os poetas e romancistas, por exemplo. É bastante comum, tanto nos textos em prosa, nas narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance, como nos textos estruturados em poesia, os poemas, as letras de música, os hinos. Observe o exemplo abaixo extraído do livro Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Olha só que interessante a linguagem dele. O céu jogava tinas de água sobre o noturno que me devolvia a São Paulo. As tinas são as bacias de água, só que feitas de madeira. E o noturno é o trem. O comboio brecou, né? O trem brecou, freou, lento para as suas molhadas. Furou a gare suntuosa, ou seja, entrou na gare, né? Entrou na estação e me jogou nos óculos menineiros de um grupo negro, né? Sob os olhares desse grupo. Sentaram-me num automóvel de pêsames, um automóvel escuro. Importante, observe essa linguagem. Se você não decifrar o significado das palavras, você não entende o texto. Mas nós temos que pensar o seguinte, olha o que eu coloquei para você embaixo, ó. Este nível de linguagem caracteriza-se pela liberdade na criação dos textos, como uso de conotações e plurissignificação dos termos, ou mesmo de subversão às regras gramaticais, já que a literatura deve ser compreendida como arte e não tem compromisso com a objetividade e a transparência na transmissão das ideias. O exemplo que eu acabo de te dar do texto de Oswald de Andrade é o exemplo cabal incontestável de que a literatura não tem compromisso com a objetividade e a transparência na transmissão das ideias. Muito bem, fechamos este bloco aqui. Eu espero, turma, que vocês tenham gostado de verdade, entendido com clareza do que se trata, né? As bancas não nos cobram conceitos glamurosos. As bancas nos cobram que ao batermos os nossos olhos nesses fragmentos de texto, saibamos que nível de linguagem foi utilizado, qual é a função da linguagem que está atrelada àquela produção de texto. No mais, é só treinar fazendo exercícios mesmo. Eu aguardo vocês no próximo bloco.